as ruas de Brasília, para chamar a Marília Ribeiro e trazer esses detalhes de que minutos antes do Flávio Bolsonaro fazer a fala ali, Marília, logo depois de conversar com o partido, com o PL, o Igor Gadelha trouxe a apuração que a gente está vendo aqui embaixo da gente, do Flávio Bolsonaro visitando o Vorcaro em casa, depois daquela primeira prisão do Daniel Vorcaro. E aí o Flávio abre a fala dele, logo depois de conversar com o partido, com a confirmação dessa apuração. Não mencionou o Metrópolis, mas a apuração era aqui do Metrópolis.com. Bom dia, Marília. Bom dia, Nath, a você, a todos que nos acompanham na TV e também no nosso canal do YouTube. Nath, ele admitiu, né, primeira vez que a gente vê aí, desde que começaram a surgir essas matérias, áudios e mensagens, a primeira coisa que o senador Flávio Bolsonaro e o pré-candidato à presidência da República fez foi admitir a reportagem exclusiva feita pelo Igor Gadelha e também por Gustavo Zucchi, que faz parte da coluna, que eles trouxeram aí em primeira mão que Daniel Vorcaro se encontrou com Flávio Bolsonaro. Isso aconteceu no final de 2025. O que chama a atenção nesse encontro, Nath, é que Flávio Bolsonaro foi até o encontro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. E isso aconteceu logo após Daniel Vorcaro ser preso. Ele foi preso na primeira fase da Operação Compliance Zero. Ele acabou colocando ali, né, fazendo uso de medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Então, nesse encontro com Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro estava utilizando tornozeleira eletrônica e já estava sendo investigado pela Polícia Federal por conta das fraudes envolvendo o Banco Master. Diferente do que Flávio Bolsonaro disse naquelas primeiras mensagens que foram divulgadas pelo Intercept, onde ele envia um áudio cobrando Daniel Vorcaro para o envio de recursos para o filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquele encontro, de acordo com Flávio Bolsonaro, ele conheceu Daniel Vorcaro em 2024, quando ele ainda não sabia que Daniel Vorcaro estava envolvido em tantas polêmicas, em tantas questões voltadas aí a fraudes bancárias. Mas no final do ano passado, já era sabido, todo mundo já sabia que Daniel Vorcaro estava sendo investigado pela Polícia Federal por conta das fraudes envolvendo o Banco Master. Mesmo assim, o senador da República, Flávio Bolsonaro, e pré-candidato à presidência à presidência, foi ao encontro de Daniel Vorcaro. De acordo com Flávio Bolsonaro, isso só aconteceu porque ele chegou lá para poder colocar um ponto final na relação que tinha com Daniel Vorcaro, que é essa questão de investimento ao filme de Jair Bolsonaro. A gente tem o trecho da fala do senador e vamos acompanhar agora. No final de 2024, melhor, final de 2025, foi aquele áudio que todos aí ouviram, em que eu peço uma luz para saber, ter uma palavra final sobre o que vai acontecer, porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, que seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte em que ele foi preso. Nesse momento é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave, e em função disso, trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então, foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. Nath, essa fala do senador Flávio Bolsonaro, como você disse, aconteceu após um encontro que ele teve com deputados e senadores do Partido Liberal. A sigla se reuniu na sede do partido, que fica aqui em Brasília. Flávio Bolsonaro fez essa reunião para poder dar explicações aos parlamentares e se eles poderiam esperar qualquer outra coisa em relação a essa relação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. Ele deu as explicações ali, a reunião durou ali cerca de 2 horas, depois eles fizeram essa coletiva, mas parece que para muitos parlamentares essa relação acabou sendo uma surpresa, como a gente pode até acompanhar, até mesmo o senador
Sérgio Moro, que é pré-candidato ao governo lá no Paraná, e ele aparece também na filmagem meio que com um tom de surpresa quando Flávio Bolsonaro confirma, sim, que esteve com Daniel Worcaro após ele ser preso pela primeira vez pela Polícia Federal. Para além dessas explicações, eles acabaram focando também ali em um texto alternativo ao fim da escala 6x1, que deve ser apresentado. Flávio Bolsonaro justificou ali que o texto do governo ele pode gerar muito desemprego, já o dele não vai gerar esse desemprego e a gente vai precisar acompanhar. Paralelamente a isso, Nath, o que aconteceu? Enquanto estava essa reunião, o Intercept Brasil soltou mais uma matéria voltada, então, ao filme da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez, mirando o deputado federal Mário Frias. Importante a gente trazer aqui que quando houve ali as primeiras revelações desse dinheiro de Daniel Worcaro sendo investido no filme, o deputado federal Mário Frias afirmou em nota que não tinha um único centavo de Daniel Worcaro no filme. No dia seguinte, ele voltou atrás. E agora, com o áudio de que o Intercept soltou, mostra o deputado federal conversando com Daniel Worcaro. E de não ter um único centavo no filme de Daniel Worcaro, ele mudou a versão ali para agradecer ao seu brother. Ele disse a seguinte frase... Só um minuto, ele disse o seguinte, que Deus te abençoe, meu brother. Então a gente vê aí uma certa contradição em relação à fala do deputado Mário Frias. Então nós tivemos mais esse áudio divulgado pelo Intercept nesta terça-feira e a gente vai ouvir então agora o deputado federal que disse que não tinha recebido nenhum centavo, agradecendo ao apoio de Daniel Worcaro. Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando de falar como as coisas vão andando, tá? Esse áudio foi enviado a Daniel Worcaro, Nath, no dia 11 de dezembro de 2024, às 6h24 da tarde. Em seguida, Daniel Worcaro ele respondeu, disse que estava em uma ligação e disse que chamaria o deputado Mário Frias em seguida. Depois, ali por volta das 7h06 da noite, Mário Frias disse que beleza e os dois se falam por ligação de voz durante cerca de 2 minutos. É o que revela, então, mais essa reportagem do Intercept. O Metrópolis pediu um posicionamento do deputado federal Mário Frias, no entanto, ele ainda não respondeu e o espaço segue aberto. Nath. Perfeito, Marília Ribeiro, daqui a pouquinho volta.